Boa noite a todos, olá você que está aí, que nos acompanhando. Vamos chegando para cá, que a live vai começar e hoje é um tema bastante interessante, polêmico e vamos lá, né? Lucas acabou de chegar, o pessoal já está chegando, vamos que vamos. Alô? Aí, Chegamos? chegamos, opa! Ei, meu mano, Grande boa Samuel, tudo noite, bem? tô tranquilo? Tudo certo. Você me ouve Beleza? bem? O áudio tá legal? Tá, Legal, bom beleza. demais. E aí, tá ouvindo bem? Como é que tá? Sim, aqui tá legal. Ah, que bom, que bom. É, agora vamos aí, o pessoal vai entrando e, né, fiquei feliz, né, por você ter aceitado o convite, né, uma honra participar, né, essa que é a última live que eu vou fazer nesse ano, a última live com participação, que agora Legal. domingo vou fazer uma live sola mesmo e tá encerrando por esse ano, mas para quem tá ligado aí, quem tá assistindo agora, vai assistir depois, ano que vem já tem novidade, ano que vem já tem convidados e vamos produzir, vamos chamar quem tem contribuições a fazer, né? E hoje aqui o Lucas vai estar deixando a sua contribuição, né? Lucas faz parte, né, da comunidade Desigreja, certo? É por aí. Sim, sim. É legal, um trabalho legal, né? Um trabalho assim de pastoreio no real sentido da palavra do Evangelho, que não é um cargo, não é um cargo instituído por homens, não é um cargo oficial, não é ser pastor não depende de uma carteirinha, depende de um chamado. Não se trata de um título, é bem maior do que isso, né? Você pastorear, você cuidar de vidas, de almas, né? De pessoas. E começa por aí, começa quando a gente entende que a gente é um tratador de pessoas, né? De vidas, né? Ser humano, assim como nós somos, né? Com todos os nossos defeitos, falhas, e assim vai. Mas hoje é um tema bastante interessante, né, que quero que dar essa introdução. Vamos falar sobre a igreja, né, como o corpo vivo de Jesus, como o corpo vivo de Cristo. Essa igreja que vai além das instituições, vai além dos templos religiosos, né? Eu quero deixar aqui claro, no começo dessa conversa, que nós não viemos aqui para dizer que você não deve, que não pode participar de nenhuma comunidade, de nenhum agrupamento e de nada do tipo. O que nós viemos dizer aqui que a igreja ela está para além daquilo que é institucional. Nós não viemos aqui dizer que você não deve congregar ou se reunir. Nós não somos contra nada disso. Se você está num lugar que tem o evangelho sendo pregado, sendo ensinado de maneira simples, singela, genuína, o que eu tenho a dizer é que você permaneça, que você não saia. Pode ser que ali o evangelho esteja sendo pregado de maneira simples e genuína, mas tem pessoas
que são pecadoras, tem pessoas difíceis de se lidar, né? Difíceis de você conviver, mas se tem gente pregando o evangelho, fica ali, vai em frente e segue na caminhada, nós estamos juntos nessa caminhada. Então, vou pedir que você, Lucas, se apresente agora, como você é, quem você é, e qual é esse seu trabalho que você tem desempenhado. Beleza. Bom, eu sou o Lucas, eu moro aqui no interior de São Paulo. Eu sou formado em teologia e trabalho dentro de igreja há quase 10 anos já. Então é muito curioso, né? Porque a gente fala de desigreja e aí pode dar uma impressão, que você estava falando agora, de que a gente incentiva as pessoas a não fazerem parte de uma igreja. Mas, cara, eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de uma igreja local, chama comunidade, na verdade se chama Igreja Batista Central, a nossa comunidade chama Batista Central e nosso apelido é Central. A gente fica aqui em Itu. Esse barulho de fundo que vocês estão ouvindo é a banda da igreja que está ensaiando aqui atrás. Então eu estou na igreja agora. Isso é muito interessante, porque a desigreja, ela, na verdade, nasceu como um improviso. No meu Instagram tem muita gente que não faz parte de nenhuma igreja, né? Os famosos desigrejados. E por muito tempo eu senti muita empatia com esses desigrejados, porque eu via muitos pastores criticando, dizendo, esses desigrejados isso, desigrejados aquilo. E eu falava, cara, eu só estou na igreja pela graça de Deus, porque eu sei dos problemas que a instituição religiosa tem, eu sei das limitações. Hoje eu tenho o privilégio de estar na posição de pastor, de estar na liderança, mas, cara, eu não sei se eu aguentaria ser membro de uma igreja, principalmente nesses tempos que a gente tem vivido. Eu não sei se eu conseguiria ser parte de uma comunidade onde eu vejo o pastor utilizar o púlpito para fazer palanque político, onde eu vejo gente distorcendo a palavra de Deus para poder pregar os próprios interesses, usando do Antigo Testamento para mecanismos de controle dos membros. Eu não sei se eu aguentaria. Então, se não fosse a graça de Deus sobre mim, talvez se eu não fosse pastor, eu teria muita dificuldade de ser um igrejado. E aí eu pensei, eu quero começar a fazer algo, a ter uma conversa, um diálogo com essas pessoas que já estão no meu Instagram e que estão desigrejadas. Aí, de uma brincadeira surgiu, né? Se tem os desigrejados, precisa ter a desigreja. A desigreja é a igreja dos desigrejados. E aí a gente começou a fazer lives semanais, então uma live por semana, toda quarta-feira. A nossa última live vai ser semana que vem. E aí ano que vem a gente também tem novos projetos, novos planos. Algumas coisas vão mudar, mas a desigreja, então, na verdade, ela é uma sequência de lives no Instagram para falar sobre temas que já estão no coração dessas pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma. Pessoas que não conseguem se encaixar na instituição religiosa, que foram feridas por pastores, machucadas pela instituição, traumatizadas por lideranças evangélicas. Então tem muita gente assim, e no meu Instagram, eu não sei porquê, não fui eu que fiz isso, mas eu percebia que tinha bastante gente assim, já tinha uma demanda ali. Então a gente criou um projeto para agregar essas pessoas. Sim, sim. E eu acho bem interessante, né? Porque, assim, hoje em dia é difícil você encontrar, né, pessoas sensatas para acolher esse pessoal todo, né? E muitos deles ficam por aí jogados e às vezes não tem um lugar para ir, um lugar decente. E não tem um ensinamento decente que te ensina a você ter sensatez, a você ter bom senso. Como já foi dito em outras lives, quando a pessoa sai de um extremismo religioso e vai para outro extremismo que ela acha que ela pode fazer de tudo, e aí que ela quebra a cara, e aí que ela se dá mal, porque sai sem freio, sai desenfreadamente, e aí que a pessoa se ferra, aí é que a pessoa se joga em outro buraco. E então, assim, você precisa ter, assim, pessoas que ensinem, né, que o evangelho não é uma prisão, mas ele também não te liberta para você viver de maneira insensata, de maneira qualquer, sem bom senso. E eu acho legal esse trabalho. E hoje, como o tema é essa igreja fora do ajuntamento religioso,
Eu quero deixar aqui bem claro que foi o que Jesus nos ensinou sobre o que é ser igreja, o que é você viver como igreja, que é ser, você tem que ser. É uma questão de essência, não é uma questão de comportamento, é uma questão de essência. Não é uma questão de você ser aquele fariseu cheio de comportamento moral, mas sem a essência do evangelho, sem a essência do amor. Então, se você não tiver a essência dentro de si, do seu espírito, não tiver com a consciência transformada, você não é igreja. Você pode ser o religioso que for, você pode ter sido batizado na igreja. Inclusive, hoje é dia 18, ontem, dia 17, faz 3 anos que eu batizei numa igreja, num templo. Vai ser exatamente 3 anos. Mas assim, eu já era igreja bem antes de batizar. Eu comecei 3 meses antes de batizar, eu me converti, já comecei querendo pregar, e fui pregando. Aonde eu podia pregar, eu pregava. Antes de batizar, eu já tinha pregado no colégio, né? Uma professora minha cedeu para mim pregar para a turma. Então, assim, eu já comecei naquele fogo, naquela vontade de falar sobre Jesus para as pessoas. E só depois que eu fui batizar, né? Depois de um tempo, né? Eu fui batizar, né? Teve ali o discipulado do batismo. A essas alturas eu já estava estudando pleno, e o meu discipulado eu já tinha feito, porque eu já estava ensinando e pregando, e sem parar, assim, foi. E hoje eu tenho consciência que, naquele dia eu tinha consciência que eu estava ali ganhando a minha passagem fixa para o céu, né? Eu estava ali, né, me casando com Jesus naquele momento, mas na verdade é bem diferente disso que eu imaginava, né? Aquele ato simbólico. Hoje eu sei que a igreja é bem maior do que a instituição. E a instituição de igreja, a instituição do cristianismo, ela começa ali com Constantino. Eu quero dar esse plano de fundo histórico rapidamente, né? Porque o que Jesus ensina é muito simples, é muito singelo, genuíno, mas aí você vê a perseguição que estava ali contra os cristãos logo nos primeiros séculos, no século I, segundo, terceiro, e ali Diocleciano, né, aquele último imperador a perseguir os cristãos, ele promoveu a maior perseguição de todas antes da sua morte, né? Dizem que pode ter sido a maior perseguição contra os cristãos, a última desse porte, desse nível. Mas logo depois de Diocleciano foi Constantino que entrou. E ele viu que a galera estava se aderindo ao cristianismo, ele viu que o pessoal ali do Império Romano estava se aderindo, do Egito, Etiópia, e chegando até na Ásia, chegando até ali na região da Índia, todo mundo se aderindo. E mesmo com a perseguição fervorosa do Império, a igreja crescia debaixo de perseguição, se reunindo nas casas, se reunindo como atos, né, na simplicidade, para falar sobre o Evangelho, para falar sobre a graça, né? Mesmo que já tenha surgido várias heresias, o povo queria pregar esse Evangelho mesmo debaixo de perseguição. Mas foi aí que Constantino viu que o pessoal estava crescendo, se expandindo, e ele falou: vou pegar esse pessoal todo e vou juntar e vou tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E aí que entra o início da igreja, que aquelas alturas já tinha o nome católico, que significava universal, porque já tinha se expandido bastante, então o pessoal já usava esse nome, que era uma igreja que não dependia de um rótulo, não dependia de uma fachada, mas aí começou ali, né, com Constantino, como você bem sabe, que ele fez com que as pessoas se aderissem ao cristianismo, dando até benefícios, né, e foi a religião oficial, pegou toda aquela estrutura que tinha na religião do Império Romano e usou
os templos, até mesmo os sacerdotes, se converteu tudo ao cristianismo, tudo virou cristianismo, e assim começa com Constantino, aquilo que antes era só uma proposta de espiritualidade. E, então, assim, eu só estou dando esse plano de fundo histórico para todo mundo que está aqui assistindo entender, resumidamente, o que é o cristianismo, né, como história, como algo que pode ser estudável, mensurável, você estuda historicamente, sociologicamente, como aqui eu peguei aqui para mostrar esse livro que eu recebi há uns poucos dias, A História do Cristianismo. Aqui você tem um resumo da história oficial do cristianismo, mas não conta o que é realmente a igreja. Aqui você tem a história do cristianismo, mas você não tem as milhares, milhões de histórias que são do povo de Deus, que é do povo cristão, genuinamente cristão. E quando eu falo de cristão, não é de religião, não é de instituição, né? Então, aqui para começar, eu quero deixar isso bem claro, que foi o que surgiu. Mas, né, como foi falado, nós também não estamos aqui para dizer que você não pode fazer parte de nenhum grupo desse tipo, né, como você mesmo faz parte, né, tem aí sua congregação, tem pessoas, e onde tem pessoas tem pecado, e onde tem pecado tem dificuldade, mas é assim mesmo. E, Lucas, agora eu quero, depois de dar desse plano de fundo, eu vou pedir para você falar um pouco da sua história dentro do cristianismo, porque aqui nós falamos do cristianismo como, né, um movimento sociologicamente estudável, mensurável, como uma instituição que se tornou várias, e nós sabemos que em Cristo é apenas um corpo. Mas agora eu peço que você conte um pouco dessa sua história, sua trajetória, e como foi o teu crescimento nessa consciência. Porque, assim, tem muitas pessoas que fazem parte do cristianismo, mas nunca se tornaram realmente cristãs. A pessoa nasce ali num berço católico ou evangélico, mas ela não tem essa transformação de consciência. Então, eu acho interessante conhecer um pouco desse passado. Eu tenho um privilégio. Assim, há algum tempo eu comecei a perceber o quanto eu sou privilegiado e comecei a pensar assim, caramba, a gente fala muito hoje sobre os privilégios, né? O privilégio de ser branco, o privilégio de ser classe média, o privilégio de poder estudar, o privilégio de ter acesso a esse livro, por exemplo, que você citou. E eu comecei a falar, caramba, né, eu tenho muitos privilégios. E eu comecei a entender que o problema não é ter privilégios, o problema é o que a gente faz com os privilégios que a gente tem. Então, eu fui privilegiado, eu nasci filho de um pastor incrível. Meu pai é o melhor pastor que eu conheço. Ele é um cara que desde que eu me entendo por gente, ele prega o evangelho puro. Então eu cresci debaixo da orientação, do cuidado, da paternidade de um crente de verdade. Então eu acho que isso contribuiu muito para que eu fosse entendendo o que é esse negócio chamado cristianismo, né? Então lá pela minha adolescência eu comecei a me descobrir um fariseu, porque não é pelo fato de eu ter sido filho de um bom pastor, que sempre pregava o evangelho, que eu estava livre da tentação de achar que eu era melhor por fazer parte de uma igreja, por fazer parte de uma religião, de eu olhar para um ateu, por exemplo, de cima para baixo, de eu olhar para alguém da Umbanda, que tem uma religião ali de matriz africana, e eu achar que a minha religião é melhor e que eu tenho a verdade e vou para o céu e ele não. Então, não é por ter sido filho de um bom pastor, ou por ouvir boas pregações desde criança, que eu estava livre de tudo isso. Então, aí na minha adolescência, eu comecei a me enxergar um fariseu, um religioso, e fui buscar no evangelho uma saída. Fui buscar essa conversão que a gente chama, né? E falei, caramba, peraí, tem alguma coisa que não está encaixando, eu preciso entender mais as escrituras. E à medida que eu fui entendendo as escrituras, Jesus foi me confrontando para dizer, cara, você não é melhor que ninguém, não. E eu brinco sempre, se a gente se compara um com o outro, a gente vai ficar no nosso duelo de vaidade, né?
um querendo comparar com o outro, a religião A com a religião B, o cristianismo com o espiritismo, com o budismo, e aí fica nessas comparações, tudo vaidade. Agora, quando Jesus vem, e Paulo coloca isso muito bem em Romanos, ele diz assim, olha, agora a régua que você tem que se comparar, a régua de comparação do ser humano é Cristo. Então, quando a gente olha para Cristo, todo mundo é pecador. Então, assim, não se comparem uns com os outros, se comparem com Cristo. E quando vocês se compararem com Cristo, vão perceber que ninguém presta. Todos os pecados são destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, é por Jesus. E aí eu fui para o seminário para buscar respostas, comecei a trabalhar, pastorear pessoas, comecei pastoreando um grupo de músicos, depois fui pastorear adolescentes e jovens, fui pastorear a igreja. Hoje a gente está aqui em Itu começando uma igreja do zero, né? A gente está há 2 anos aqui plantando uma igreja e, cara, a gente ainda tem que desconstruir muita coisa da religião. Eu acho que tem uma diferenciação de termos que a gente tem que fazer para essa conversa, para deixar uma coisa bem clara. O que é instituição religiosa, o que é religião e o que é essa fé cristã que a gente está falando. Porque se a gente não definir o que a gente está falando, pode haver essa confusão. Então, por exemplo, religião. A palavra religião ela vem do latim religare, que tem a ver com reconexão do ser humano e Deus. Só que se você for entender a palavra religião no seu conceito mais de senso comum, que todo mundo entende, que significa religião, a gente vai entender que é um conjunto de práticas, de rituais, de dogmas, de crenças, é um conjunto doutrinário e de regras comportamentais, através do qual o ser humano se religa a Deus, por isso religar e religião. Por que a gente diz com tranquilidade que ser cristão não é ser religioso, ou que um verdadeiro cristão não tem religião? Porque o cristão ele não admite que um conjunto de crenças ou um conjunto de comportamentos nos religa a Deus. Porque se a gente acredita que é um conjunto de comportamentos que nos religa a Deus, a gente negou o que Cristo fez. Porque ou nós somos salvos pelo que Cristo fez, pela obra de Cristo na cruz, ou nós somos salvos pelo que nós fazemos. Ou é Jesus que me religa a Deus, ou é a minha prática e a minha conduta. Não dá para ser as duas coisas. Então não tem como um cristão ter religião. Um seguidor de Jesus crê o seguinte, eu creio que o único caminho para me ligar a Deus é o que Jesus Cristo fez. E não é o que eu faço. Isso é uma coisa, religião. Outra coisa é a instituição religiosa. Você falou aí do problema de Constantino. Constantino, de fato, ele começa a institucionalizar o cristianismo. Mas o problema da religião é anterior. Então, o Constantino tem uma importância histórica em misturar o que ele viu, o conjunto de doutrinas e dogmas cristãos, que era a doutrina dos apóstolos. Ele viu aquilo ali e transformou aquilo numa instituição religiosa. Que não foi muito difícil de fazer, porque os cristãos da época também estavam tudo meio que se formando ainda, uma filosofia meio influenciada por Platão, uma coisa meio estranha. Então eles não tinham uma definição muito clara. O Constantino veio com uma limitações. Falado, já começou ali a heresia logo de início, né? Tanto que você vê na época de Paulo as advertências que ele já dava ali para as comunidades. Então, assim, está enraizado. Se você olha as cartas de Paulo, historicamente elas foram escritas antes dos evangelhos. Então a primeira coisa que foi escrita no Novo Testamento, que a gente tem hoje, a coisa mais antiga, são as cartas de Paulo. Não são os evangelhos de Mateus, Marcos. Então Constantino vem lá no século III. Então Constantino vem lá no século III. Agora, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele já condena esse problema. Ele está dizendo, o problema é transformar o que Cristo ensinou num método, numa religião. E quem estava praticando quem estava fazendo disso um problema? O próprio apóstolo Pedro. Por isso que ele tem que confrontar Pedro, dizendo assim, Pedro, o que você está fazendo? Você está vivendo como um gentil. Porque Pedro estava sentado no método dos gentios. Chegou o pessoal da igreja de Pedro, né, o pessoal vindo da parte de Tiago. Ele falou, o pessoal da igreja chegou, vamos mudar de mesa. Quer dizer, ele queria mostrar um comportamento por fora que não condizia com o que ele acreditava por dentro. Aí Paulo fala, você é um hipócrita, você não anda de acordo com a verdade. E esses judaizantes, esses que vinham da parte de Tiago, queriam que os cristãos passassem pela circuncisão, ou seja, dizendo assim, só crer em Cristo não basta. Você precisa crer em Cristo e você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você precisa passar pela circuncisão, precisa seguir uma sequência de regras. Ou seja, sim, muito tem toda aquela listinha, cara. Toda aquela listinha, que é quando você chega em muita igreja,
E ali a pregação inicial é Jesus, vem que Jesus te salva, vem que você vai ser salvo pela graça. Mas assim que você entra, você já recebe ali a tua listinha para você seguir. E aí aquele negócio de Jesus, de graça, foi só isca e você caiu na isca e já era. Então, esse problema da religiosidade, da religião, Paulo já condena na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses, na carta aos Romanos, muito antes de Constantino. Então, por isso que a gente tem que diferenciar. Religião é uma coisa. E a gente vai dizer com tranquilidade, ser cristão não é ter religião. Instituição religiosa é outra coisa. Agora, igreja é outra coisa. Por isso que a gente tem que falar da igreja fora da instituição religiosa. A gente não está dizendo para você não fazer parte de uma instituição religiosa. A gente está dizendo para você fazer parte da igreja. Isso é obrigatório, porque a gente pode cair num outro erro, que é achar que é possível ser cristão sozinho. É possível ser cristão sem ter comunidade, sem ter comunhão. A comunhão é parte fundamental do cristianismo. Em Gênesis 2, Deus vê o homem e ele fala, não é bom que o homem esteja só. Então o homem tinha a natureza criada e o homem tinha o Deus acima dele. E Deus fala, não é suficiente. O ser humano individual, comigo Deus, essa relação indivíduo e Deus, não é suficiente. Por isso Deus faz para o homem alguém que corresponda. Porque desde o Gênesis, o plano de Deus é que a gente vive em comunidade, em comunhão. Então, dizer para vocês, que estão assistindo, que você não precisa ter uma religião, não é um conjunto de dogmas que te conecta a Deus, que você não deve levar a sua fé como escrava de uma instituição religiosa, não significa dizer que você pode caminhar sozinho. E que a sua espiritualidade é individualista. Não é a mesma coisa. Sim, não está falando isso. Sim, até porque o que Jesus ensinou é que nós devemos amar a Deus no próximo. E você conhece o discípulo de Jesus, segundo João 13, que é o que ele ensina, que é aquele que ama. E aquele que ama é o discípulo dele. Então, cara, como é que você vai amar sendo que não tem o próximo para você amar? Sendo que você quer se isolar do mundo inteiro e achar que você sozinho, você é o cara, você é o discípulo de Jesus. Mas você não consegue amar o próximo, acolher quem é diferente de você, mas você diz ser o discípulo. Então, de acordo com o que Jesus ensinou, não tem como eu amar a Deus sem amar ao próximo. E isso é viver em comunidade, isso é congregar, porque não adianta você estar numa instituição religiosa e você odeia muito, você tem ali seu grupinho, mas você fala mal do outro, você gosta de fofocar, Nossa, cara, é o que você mais vê dentro das instituições, esses grupinhos, até mesmo dentro, cara, de gente que tá ali dividida, separada, que não consegue amar, e se amor não dá. E você fez 3 separações que eu achei muito interessante, porque tem gente legal que tá dentro da instituição, tem muita gente legal que está dentro da instituição religiosa, às vezes até uma instituição religiosa que é muito podre, que tem muita corrupção, muita enganação, mas tem gente legal? Tem gente boa? Tem. E tem gente também que está dentro da instituição religiosa, mas que ela em si não é religiosa, ela não tem essa essência religiosa, ela tem a graça de Deus. Então, assim, tem o religioso, tem a instituição e tem o discípulo de Jesus, tem o cristão. Mas, continuando, é o que Jesus falou sobre o joio e o trigo, né, cara? Tipo, a gente não pode cair no engano de achar que a instituição religiosa, vai existir alguma instituição religiosa que vai ser perfeita. Ou a gente fala assim, não, a igreja não é instituição religiosa. A igreja, tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Howard Snyder, que ele diz que a igreja é a comunidade do povo de Deus. A comunidade de pessoas é uma comunidade local, histórica, concreta, mas ela é o povo, ela é uma etnia, ou seja, desse modo, o povo de Deus significa que os salvos em Jesus Cristo, eles fazem parte da mesma igreja que Abraão, da mesma igreja que Moisés. Então, mesmo estando temporalmente, geograficamente distantes, é a mesma igreja. Então, a comunidade do povo de Deus, a gente não pode achar que vai ter uma instituição religiosa perfeita, e a gente não pode achar que a gente vai fazer parte de uma comunidade que só tem gente que a gente concorda, gente que pensa como a gente que gosta das coisas que a gente gosta, gente que enxerga a vida como a gente enxerga, porque isso é o oposto do que é a igreja.
Em Efésios, Paulo fala o seguinte: através da igreja, Deus vai manifestar sua multiforme sabedoria. O que significa isso? Que Deus tem uma sabedoria que é multiforme, ou seja, a sabedoria de Deus tem muitas formas. E como é que essas muitas formas se manifestam? Quando numa igreja você vê muitas formas de pessoas reunidas. É assim que a igreja manifesta a beleza da Trindade. Sim, sim, então você falando em Efésios. Como que a igreja é a manifestação do reino de Deus? É quando eu sento com o diferente. É quando o cara de esquerda senta com o cara de direita. É quando o rico e pobre, branco e preto, homem e mulher, hétero e homo, quando eles sentam na mesma mesa e partilham do mesmo pão. Isso é igreja. Exatamente. Exatamente. Como você falando em Efésios 4 fala sobre o aperfeiçoamento e a edificação no corpo de Cristo. Então, assim, ser igreja é isso, é um lugar onde você vai ser aperfeiçoado, você vai ser evoluído, você vai se evoluindo em consciência. Porque ali na igreja, na reunião, na congregação, na comunidade, você está ali com pessoas diferentes. Onde você está com pessoas diferentes, você vai sendo relativizado naquilo que antes você tinha como algo pleno, né? Como que antes você tinha aquele orgulho de achar que sabia. Ali, quando você está com diversas pessoas, você passa a ser confrontado, relativizado. Você tem que aprender a conviver. Muitas das vezes você tem que se adaptar ao próximo, você tem que entender as condições do outro, você tem todo esse processo, cara. Então, quando você está numa comunidade, você sofre essa relativização e só assim você evolui. Não adianta, tipo, eu ficar num lugar onde só tem gente igual a mim, gente com a mesma cabecinha, gente que não sabe pensar, que não incentiva o pensamento. Então, estar no corpo de Cristo é isso, é você ser aperfeiçoado convivendo com o diferente, convivendo com aquele que tem uma personalidade diferente da sua. É o princípio da igreja de ser heterogênea, sempre. A igreja não é homogênea. A igreja não é uma comunidade de iguais. Ela é uma comunidade de diferentes que andam em igualdade. Então, é o amor de Cristo que faz com que eles consigam comungar. Não é... Se você olhar, e aí, olha só que interessante, como a gente... Isso eu tenho dito para esses tempos nossos. Cara, a coisa que o Brasil mais precisa é de igreja, mas não da instituição religiosa. Por quê? Porque a gente está vivendo tempos de segregação, em que você diz, quem é de direita vai para a direita, quem é de esquerda vai para a esquerda, quem é isso vai para aquele lado, quem é aquilo vai para aquele lado. Cara, a gente precisa de igreja, a gente precisa de um ambiente, de alguém que levante, né, usando um termo bíblico para falar, alguém que fale em uma voz profética para dizer, gente, precisa ter uma mesa de diálogo. Jesus, por exemplo, quando ele convoca Mateus e Pedro, não faz sentido essa convocação. Porque Mateus era um publicano, cobrador de impostos, que trabalhava para os romanos, coletando impostos dos seus conterrâneos. Então ele era um judeu que trabalhava coletando impostos para os romanos. Todos os judeus odiavam os publicanos por causa disso. Agora, Pedro era zelota, ou zelote, que era um partido dos judeus que eles tinham uma revolta armada, eles tinham um mini exército deles, preparado para assassinar os romanos e expulsar os romanos na base da espada. É por isso que quando Jesus é preso, Pedro está com a espada e vai cortar a orelha do soldado. Que não era bem a orelha que ele queria, né? Mas ele é ruim de contar ali, e aí ele cortou a orelha. Mas você imagina colocar Mateus, um publicano, junto com Pedro, o zelote. É um cara que trabalha para os romanos junto com um cara que tem uma espada para matar os romanos. E aí Jesus chama os dois e diz, sim. Vamos andar juntos. Vamos andar juntos, vamos partilhar do mesmo pão. Quer dizer, na ceia o que Jesus fala assim, ó, não, façam isso em memória de mim. Ou seja, sentem juntos e comam juntos. Vocês que são diferentes, vocês que pensam diferente, sentem juntos e comam juntos. É assim que a igreja dá testemunho da sabedoria de Deus. João capítulo 17, por exemplo. Tá falhando um pouco, às vezes eu não sei se eu tô te cortando ou não, porque tá falhando. Fala aí. Não, eu só querendo fazer uma ressalva, né, em 1 Coríntios 12, né, que é quando ele fala, né, sobre essa comunidade, esse corpo, que é um só corpo, que é um único corpo.
e não se trata de várias instituições, é só um corpo. E é ali que ele fala, né, que nesse corpo tem judeus, tem gregos, tem o escravo, tem o liberto. Então, assim, é muitas pessoas diferentes, de culturas, regiões, em condições diferentes. Na época de Paulo tinha um escravo, na época de Paulo também tinha um liberto. Paulo escreve para o escravo, Paulo também escreve para o liberto. Então, assim, você está num corpo e você tem que entender que nesse corpo tem muitos membros. Eu não posso, eu sendo mão, achar que todo mundo tem que ser mão. Eu não posso, sendo orelha, achar que todo mundo tem que ser orelha. Não, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel a se desempenhar, né? E o que Paulo ensinou é isso, que todo mundo tem a sua função dentro do corpo. Todo mundo tem sua função. E eu não posso exigir que todo mundo esteja na mesma função que eu e que esteja desempenhando esse mesmo papel. E quando eu já ouvi muitas e muitas igrejas, muitos e muitos pregadores falar assim, fazendo críticas aos crentes chamados crentes de banco, né? Aquela famosa expressão, crente de banco. Se você é um crente de banco, você tem que fazer isso, aquilo, desempenhar seu papel, sua função. E eu entendi que essa expressão crente de banco é uma expressão que não existe ser cristão de banco, porque cada um tem sua função, cada um tem seu papel. Às vezes você não desempenha nenhum papel ali dentro do seu grupo, né? Você não tem ali um papel ali dentro, mas você desempenha um papel na sociedade que você está, né, no lugar de ambiente que você trabalha, no ambiente que você estuda, seja onde for, você pode ter uma função, um papel. Às vezes você contribui da maneira que você pode. Então, isso é ser comunidade, isso é ser corpo, cada um na sua função, cada um desempenha o seu papel, um apoiando o outro, um sustentando o outro. Você entender que um corpo, ele, por exemplo, precisa de duas pernas. Então, não dá para todo mundo ser a perna direita, não dá para todo mundo ser a perna esquerda. Tem que ter as duas, tem que ter um corpo completo. E ser cristão é você entender basicamente isso. E que se algum membro precisa, se algum membro não dá conta sozinho, você vai lá como membro e ajuda, você como membro vai lá e socorre, né? Um apoiando o outro, entender que está todo mundo ligado, e que se um é ferido, você também, como cristão, parte desse corpo, você também está sendo ferido, né? É o mesmo corpo, é o mesmo sangue, é o sangue do Cordeiro que está em você, que está em mim. Isso é ser cristão. É isso. O problema da instituição religiosa é que a instituição não é o problema. A instituição vai existir para qualquer coisa. Basta que a gente comece a fazer alguma coisa, se a gente for olhar a definição sociológica, psicológica do que é uma instituição, cara, qualquer coisa é instituição. Se você começar a jogar futebol com os amigos toda quinta, às 7 horas da noite, virou uma instituição, porque tem recorrência, tem horário fixo, tem um grupo de amigos. E aí, com o tempo, vai começar a ter seu jeito, suas piadas internas. Aí o cara que chega novo para jogar pela primeira vez, ele não conhece as piadas, ele não sabe quem é o cara que é o perna de pau. Se ele tiver que escolher time, ele vai ficar sem jeito. Tudo, assim, para virar uma instituição, basta que haja recorrência, um grupo de pessoas ali, e isso acontece. O problema não é a instituição. O problema é quando a instituição religiosa vira um fim em si mesmo. A finalidade da instituição é perpetuar a própria instituição. É o exercício que o apóstolo Pedro fez no Monte da Transfiguração. Quando ele vê Jesus, Moisés e Elias, ele fala assim: Senhor, vamos estarmos aqui louvando a Deus. E aí ele fala assim: vamos construir 3 tendas aqui. E é bom que a gente esteja aqui, vamos ficar aqui. Ele quer construir uma instituição, ele quer tornar estático algo que é da parte de Deus, que é dinâmico. Jesus fala assim: não, você não entendeu. Jesus sai daquele monte, eles estavam discutindo sobre a morte de Jesus. Ou seja, eles estavam discutindo que aquilo ali que Jesus estava começando tinha que acabar.
Que Jesus ia ter que morrer e ia chegar ao fim o ministério. Mas Pedro queria que fazer um negócio que não chegasse ao fim. Que as tendas ficassem fixas. Que a presença, aquela presença divina, ficasse fixa. E aí o que acontece? Hoje em dia, a instituição, ela luta para ser perpétua. A instituição não tem consciência de que às vezes ela tem que acabar. Já ouviu uma igreja falando sobre acabar? Chegou a hora da gente acabar a nossa igreja? Não. A instituição ela quer ser perpétua. E aí o que acontece? Quando a gente vai entender voluntariado, serviço, diaconia, a gente pega um monte de termo bíblico e aplica para dentro da instituição. Por exemplo, você citou 1 Coríntios 12, que fala do corpo, dos dons, dos talentos, dos serviços, tá? A gente entende isso prioritariamente, que foi o que você falou, prioritariamente a gente entende isso dentro da instituição. E aí o pastor fica lá com a igreja falando assim, você tem que fazer sua parte do corpo. Só que o pastor está com a visão limitada de que ser parte do corpo é servir dentro da instituição religiosa. Aí eu pergunto, como é que a gente serve na instituição religiosa tão limitada? Tão limitada, porque a nossa instituição religiosa se reúne aos domingos, e aí você tem algumas oportunidades, que é dar aula para as crianças, varrer chão, lavar banheiro, colocar o copo descartável perto do bebedouro, colocar galão de água, e aí os cargos de destaque, que é você ser parte do louvor ou pregar. E aí você fala assim, tá bom, será que todos os dons estão abarcados nisso aqui? Um cara que tem o dom de evangelismo, por exemplo, o evangelista, como é que ele vai fazer aqui dentro da instituição religiosa? O cara que tem o dom de apostolado, como é que ele vai fazer dentro da instituição religiosa? Porque não dá espaço, a nossa liturgia, o nosso culto, ele dá espaço para apenas alguns talentos. Se a gente entende que ser igreja é estar limitado a essa instituição religiosa, a gente está ignorando e matando diversos dons que não têm espaço na nossa liturgia limitada. Se o cara toca e canta, se o cara prega, beleza. Agora, se o cara tem o dom de cuidar dos feridos, se o cara tem o dom de poder aconselhar e cuidar de gente que está sofrendo no hospital, por exemplo, ele está fazendo a parte dele no corpo, só que não é dentro da igreja. Sim, não é com certeza, totalmente. Sim, e às vezes muitos estão desempenhando seus papéis e a instituição em si não tem nem conhecimento disso. Ela nem tem conhecimento que tem ali um membro e ele pode ser bem aproveitado. Por isso que eu acho que até a instituição desperdiça muita coisa que ela poderia aproveitar da maneira certa, da maneira correta. Mas tem tanta coisa que está acontecendo que ninguém está sabendo, né, ali por trás dos bastidores, né, da instituição. E nós não podemos viver nisso, cara. E você falando aí de... O cara tem o título de pastor, né, que você falou no começo. O cara tem o título de pastor, não tem o dom de pastoreio. E aí, durante a semana, tem alguém da igreja que liga como tá tudo bem, orando com as pessoas. Sim. Só que às vezes o título que ela como de pastor. Sim, às vezes o cara tem um título ali porque ele nasceu numa família de pastores e tal. Você, assim, tem seu pai que é pastor e tudo mais, mas eu vejo em você esse dom, esse chamado. Mas, assim, tem pessoas que são simplesmente empurradas para isso. São jogadas de qualquer maneira. E alguns têm ali seus cargos, suas posições, por uma questão de dinheiro, de condições financeiras, né? E aí você tem esse aproveitamento da religião em cima daquela pessoa. E aí acaba, inevitavelmente, a pessoa ganhando um cargo. E o cargo, geralmente, nunca, na maioria das vezes, não é um cargo de você servir com trabalho braçal, físico. Não, ali é um cargo de você ficar ali em cima do púlpito, né? Você vai falar alguma coisa. Mas, assim, você não tem aquela função. Para quem tem para pessoas com maiores condições, você não tem essa exploração de trabalho. O que você tem altos cargos que a pessoa está ali com título, com posição, mas ela não faz nada, ela não desempenha nada em lugar nenhum, seja dentro ou fora. E às vezes é aquela pessoa mais arrogante, ignorante, cheia de soberba, cheia de farisaísmo, e não tem contribuições a dar. Então, às vezes, eu penso que a instituição ela comete grandes e grandes desperdícios, e ela não só comete desperdícios, como ela anda por retrocesso quando ela faz isso, quando ela se vende de qualquer maneira, né? Quando a instituição se prostitui
dessa maneira, e isso é um retrocesso muito grande. É contrário ao que Jesus ensinou, é contrário ao que os apóstolos ensinaram, porque cada um tem seu papel. E esse papel tem que ser visto, tem que ser bem explorado, bem utilizado. Mas não é uma questão de cargos. Mas agora você falando ali, eu acho que me chamou a atenção, quando você falou de Pedro, lá na Transfiguração, você percebe assim, em Mateus 16, no capítulo anterior, que precede a isso, você vê Jesus citando pela primeira vez a igreja, a eclésia, os chamados para fora, né? Ele fala em aramaico, mas assim, pela expressão grega é eclésia, chamados para fora. E ali ele fala para Pedro, ó, tu és Pedro, que é pedrinha pequena, é pedregulho. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, né, que no caso ele estava se referindo a ele mesmo, a Cristo, está dizendo para Pedro, Pedro, tu que é Pedro, pedrinha pequena, tu és Pedro, e eu, a pedra, a rocha, o fundamento que a religião despreza nessa construção, sobre essa pedra, sobre essa rocha, vai ser edificado o edifício que é a igreja, e que ali não está falando do edifício físico, de uma construção feita por mãos humanas, né? Porque em Atos 17 fala que ele não habita, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, do que Jesus está falando? Um edifício que é maior, de uma construção que é formada por pessoas. E a base, a sustentação dessa igreja, dessa construção, é ele, é Cristo, é o Cordeiro de Deus. Então, quando ele fala para Pedro, ó, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, sobre essa rocha que sou eu. E foi logo antes disso aí da transfiguração. E muitas pessoas interpretam errado, erroneamente, principalmente a igreja católica, né, dando a entender que Pedro aí tem essa primazia dentro da igreja, que Pedro foi o primeiro papa, que a partir de Pedro surgiu a igreja, mas não, a igreja ela surge, ela se edifica a partir de Cristo. A pedra, o fundamento não é Pedro, o fundamento é Cristo, é Jesus. Tanto que logo em seguida você vê Pedro, 5 versículos depois, mais ou menos, você vê que Pedro, ele confronta Jesus quando Jesus disse que haveria de morrer e ressuscitar dos mortos. E aí Jesus fala, reda de Satanás, sai para lá, Satanás, opositor, porque Pedro se opôs ali naquilo que Jesus tinha como propósito, né? Tinha como propósito na sua missão aqui na Terra, que era morrer e ressuscitar dentre os mortos e cumprir a lei. E aí você vê que Pedro não é essa rocha, porque logo em seguida a gente confronta a reda de Satanás, sai para lá, opositor, sai para lá, porque agora há pouco você teve uma revelação maravilhosa do Espírito, mas agora você está sendo opositor. O que antes você falou através do Espírito, agora você fala através de um Espírito opositor, que se opõe a mim, que se opõe à minha missão aqui na Terra. E logo em seguida você também vê essa passagem que você falou, que é da transfiguração. E ali você vê nessas sequências que Pedro não entendeu o que era o fundamento da igreja, o que era o fundamento desse edifício que é invisível. Ele é visível porque é formado por pessoas, mas também é invisível porque ele pode ser separado. Não podemos separar o joio do trigo, como você mesmo mencionou. Então você vê nessas sequências que Pedro nunca foi fundamento de nada. E como você falou também na passagem como Gálatas, que Pedro ele está ali se rendendo ao moralismo religioso, está ali naquela soberba.
Então você vê que o fundamento desta igreja é Cristo, é o Evangelho, é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, toda essa igreja que você falou, que, por exemplo, ser igreja, você entender que você também faz parte da comunidade de Abraão, Davi, você faz parte da comunidade de todos aqueles heróis da fé, que é uma comunidade que transcende o tempo, e você entende aí que, antes de tudo, esse Cordeiro de Deus, essa rocha fundamental, foi posta como fundamento. E Cristo foi posto como fundamento da igreja, que surge antes do princípio deste mundo, antes do princípio do espaço-tempo. E hoje nós estamos aqui graças a ele, graças ao Cordeiro. É basicamente isso que nós temos que entender, que o fundamento não está em pessoas, o fundamento não está em cargos, não está em denominações, o fundamento não está em uma constituição de uma igreja, não está no estatuto de uma igreja, o fundamento não está numa teologia, o fundamento não está em algum teólogo que falou alguma coisa em determinado tempo, determinada época, não. O fundamento está naquele que é antes de todas as coisas, é antes do princípio, é antes de tudo. Isso significa, quando Jesus fala que ele está discutindo com os fariseus, e aí eles falam assim, nós somos filhos de Abraão. E eles falam assim, não, vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem eu sou, e vocês reconheceriam o que eu falo e o que eu faço. Mas vocês mentem a meu respeito, e o pai da mentira é o diabo, então vocês são filhos do diabo. Eles falam, não, mas nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão se alegrou porque viu o meu dia. Quando você citou aí o texto dos heróis da fé, né? Eles são heróis por causa da fé, não pelo que fizeram. E justamente o argumento do texto de Hebreus capítulo 11 é o que faz esses caras heróis é porque eles creram, não que eles praticaram obras, não porque eles fizeram algo, mas porque eles creram, é a fé. Abraão foi justificado pela fé, porque isso é o argumento de Paulo, né? Se é a circuncisão, se é a prática religiosa que salva, antes de Abraão não tinha judaísmo, porque a circuncisão começa depois. A circuncisão é o final da aliança com Deus, que Deus fez com Abraão. Não é o contrário, não é porque Abraão fez a circuncisão que aí Deus fez uma aliança, é o oposto. Deus faz uma aliança e aí faz a circuncisão, ou seja, Deus faz uma aliança com Abraão antes dele praticar qualquer obra, qualquer ato. Então, nos heróis da fé ele é citado, por quê? Porque ele creu contra toda a esperança. Quando ele olhou ao redor, contra toda a esperança, e a esperança creu. Ou seja, quando tudo parecia dar errado, ele manteve a esperança de que o impossível podia acontecer e ele teve um filho na velhice. Mas ter um filho ou não, isso é circunstancial. A grande questão é que Abraão creu que Deus é capaz de realizar coisas que as circunstâncias não apontam. Isso é a fé que Abraão teve. E foi isso que justificou Abraão. Não foi o judaísmo. E se a gente fala se a gente entender bem esse conceito de que Abraão foi justificado pela fé e que Jesus diz que ele é anterior a Abraão, a gente vai entender que Jesus, apesar de ter nascido judeu, crescido judeu, morrido judeu, ressuscitado judeu e subiu ao céu judeu, e a gente fala que Jesus nunca fundou o cristianismo, ele foi judeu até o momento que ele foi ao céu, mas ele não era judeu, ele era anterior ao judaísmo, porque ele diz, eu sou antes de Abraão. Então, o meu espírito não se aprisiona na nacionalidade israelita, nem na religiosidade judaica. Eu sou muito maior que isso. Perfeito. Perfeito. Por isso que Paulo diz depois, dizendo assim, em Cristo não existe grego, nem cita, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, porque em Cristo todos são um e Cristo está em todos. Porque agora acabou essa divisão religiosa de católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, acabou. Quem está em Cristo, nova criatura é, e essas divisões ficaram para o passado. Sim. Isso desmonta toda a ideia supremacista que você vê em muitos grupos religiosos. E porque, por exemplo, quando Pedro lá em 1 Pedro está falando no capítulo 2 que nós somos a geração eleita, a nação eleita de Deus, ou então como na minha Bíblia a ARA diz que
é a raça eleita, ela não está dizendo raça eleita como no sentido supremacista. Ela está dizendo que essa raça, essa nação eleita, ela está espalhada sobre a terra. Ela é invisível, cara, ela está espalhada. É de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. Porque foi a ordem de Jesus em Mateus 28, ir de fazer discípulos. Não é ir de construir uma membresia religiosa dentro de uma instituição. Não, é ir de fazer discípulos. Discípulos na graça, discípulos no amor. A base do nosso discipulado, né, a base dessa nossa missão para formar discípulos, o que o discípulo precisa ter, principalmente, é isso aqui, fé. Fé. Não sei se dá para ler, aqui está escrito fé. Fé. Tudo que o discípulo precisa ter é fé, e essa fé que é transformadora. Por isso que, para falar de igreja fora de instituição, é preciso falar de fé. Porque, por exemplo, Abraão, que está sendo citado aqui, foi o pai da fé, foi um herói, um grande herói da fé, considerado esse pai da fé. E aonde Abraão estava, cara, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha ninguém para chegar nele e falar de evangelho, de nada para ele. Onde ele estava era um local completamente pagão, Ur dos Caldeus. Quem conhece a história sabe, ele estava lá sozinho no meio de pagões. E não tinha isso aqui, cara, não tinha uma Bíblia, não tinha essa Bíblia aqui impressa, sabe? Que hoje você tem essa Bíblia aqui que é uma Bíblia fina, tem umas Bíblias aqui que é enorme, cara, mas cara, naquele tempo não existia. Na época de Jesus você tinha vários e vários pergaminhos do Antigo Testamento, mas na época de Abraão nem isso existia. E ele é considerado o pai da fé. Ele é considerado esse pai da fé porque ele recebeu a mensagem de Deus. Ele recebeu as instruções de Deus, ele foi alcançado num lugar onde só tinha pagão. Ninguém foi lá pregar para ele. Então, esse povo de Deus, essa geração eleita, essa nação eleita, está espalhada sobre a terra. É gente que tem fé. É gente que tem fé transformadora, em amor. Não se trata de uma crença. E é basicamente isso. É gente de qualquer tipo, mas que basta ter fé. Uma palavra tão pequena, mas que faz um impacto enorme, cara. Você falou dessa questão da Bíblia, e é interessante que a gente pensar historicamente, né, que quando surge lá, a partir de Constantino, essa igreja católica, que significa universal, ela vai se desenrolando ao longo da história. E lá na frente, quando um dos seus bispos quer propor algumas reformas, e ele é gentilmente convidado a se retirar, Lutero escreve as 95 teses, vai propor a reforma protestante, mas a grande mudança, a essência que separa até hoje os católicos e os protestantes é que, para os católicos, a Bíblia é a autoridade ao lado da tradição e ao lado do Papa. Então são três autoridades que são ladeadas, ou seja, elas têm a mesma autoridade sobre a igreja. O Lutero disse, não, a gente não pode ter essas outras autoridades. A autoridade maior é o texto bíblico. Então, basicamente, o que o Lutero faz é, quem está no topo da igreja, tira o Papa e coloca a Bíblia. É basicamente isso que o Lutero faz. Mas Lutero não reforma a eclesiologia, ele não reforma o jeito de se entender a igreja. Ou seja, o que ele faz? Ele dá um Ctrl+C na igreja católica, dá um Ctrl+V e cria a igreja protestante, só que ao invés do Papa, ele põe a Bíblia. E aparentemente isso é um movimento legal. Quem é protestante, quem gosta, quem estuda a história protestante, quem é protestante desde criança, quem é de uma igreja evangélica, vai gostar disso aí. Porque vai dizer, é verdade, tem que tirar a autoridade do Papa, tem que pôr a autoridade da Bíblia. Só que o que a gente está percebendo agora na teologia é o seguinte, cara, não existe uma interpretação pura da Bíblia. Não existe. Então o que existem são muitas interpretações do texto. Mas quando você olha para o próprio texto vai dizer isso que você acabou de falar. Abraão foi justificado pela fé, não porque lia a Bíblia. O próprio Paulo vai dizer, não foi confiado a nós o ministério da letra, mas o ministério do Espírito. Porque o Espírito vivifica, mas a letra mata.
Então, o que Paulo vai dizer, o Espírito de Cristo vai muito além do texto, não é a letra, não é um texto sagrado. É um espírito de vida, um espírito vivificante, que existe muito antes de se delimitar doutrinas judaicas, doutrinas cristãs. Porque aí a gente já começa por aí, se a gente assume que Deus é cristão, que cristianismo é a única religião correta, todo o Antigo Testamento está invalidado, porque não existia Cristo, não existia cristianismo. Então todo o Antigo Testamento cai por terra. Se a gente quer manter o Antigo Testamento, a gente tem que entender Deus é maior que o cristianismo. Agora, beleza, se a gente assume que Deus é maior que o cristianismo, a gente vai entender o texto. O texto sagrado é a revelação de Deus. E a gente montou toda a nossa doutrina, principalmente a doutrina protestante, entendendo que o texto sagrado é a orientação maior de fé e prática. Só que, do mesmo jeito que os católicos mantêm o Papa como autoridade maior, os evangélicos vão manter, os protestantes vão manter o texto bíblico. Só que o próprio texto bíblico diz, o texto não é o mais importante, é o espírito do texto que tem que ser lido. Você tem que encarnar o espírito de Cristo, não ler o texto. Pedro era analfabeto. Pedro não escreveu as cartas, quem escreveu foi Silvano, que estava ajudando ele. Então, como que a gente pode fundamentar a nossa fé e a nossa prática na leitura de um texto? Quem não sabe ler fica de fora? Quem não sabe ler não pode ir para o céu, não pode conhecer a Cristo? Cristo é um texto, Cristo é uma palavra. Cristo é a palavra que faz carne, que faz gente. Não é a palavra que faz texto. Ele deixou de ser texto para se tornar gente. E é isso que a gente precisa entender hoje em dia. Porque... E a palavra só se encarna. Até hoje o método de Deus não mudou. Deus não inventa. Deus não é um Deus de texto. Deus é um Deus de encarnação. O verbo que se faz carne em Jesus, no fim do Evangelho de João, ele diz, agora vocês terão o meu Espírito. Inclusive, Jesus soprou sobre eles, e o Espírito de Jesus foi sobre os seus discípulos. Então, nós que somos portadores do Espírito Santo, precisamos interpretar a atuação e amor desse Espírito de Cristo vivificante para além da letra, para além do texto. Porque é isso que eu estava denunciando hoje, quando eu coloquei aqui no Instagram, falando sobre bibliolatria. Porque a Bíblia virou um texto em que se idolatra. A gente colocou o texto no pedestal e tudo tem que ser o texto. Ah, mas o Lucas está falando isso aqui, o Samuel está falando isso aqui. Onde é que está no texto? Deixa eu ver se está de acordo com o texto. Porque é texto. É sempre o estar na Bíblia maior do que o amor. É sempre o estar na Bíblia maior do que o amor. E o estar na Bíblia, tem muita coisa que está na Bíblia. Está na Bíblia que um profeta, porque foi chamado de careca, mandou 2 ursas saírem da floresta e despedaçar 40 crianças. Não é? Está na Bíblia. Está na Bíblia muita coisa. Tem muita coisa. Então, assim, citar versículo bíblico não significa falar do Evangelho. O Evangelho não é citar versículo bíblico. É um espírito muito maior que o texto. Esse espírito, ele está livre, né, cara? Foi o que Jesus disse para o principal dos fariseus. A audácia de Jesus de olhar na cara do principal dos fariseus, Nicodemos, no capítulo 3 de João, e falar: o espírito está livre. O espírito sopra onde quer, em quem ele quer, do jeito que ele quer, ele é livre. Ele olha na cara do cara que era admirado pelos intérpretes da lei, pelos fariseus, por todos aqueles religiosos. Ele era admirado, ele tinha seu lugar de respeito, e era respeitado e bem tratado até pelos romanos. Mas assim, chega Jesus e fala: não, meu espírito está livre, eu posso estar aqui encarnado, mas o espírito está livre, ele tá por toda a terra, ele está soprando, ele está agindo, ele está operando. Então, assim, eu amo a Bíblia, amo muito, e eu tenho certeza que você também, porque é o livro que nós mais usamos, cara. E eu já fiz uma live sobre ter Jesus como a chave de interpretação. Quem quiser ver essa live como um complemento, tem muita coisa interessante também. Mas, assim, é isso. Jesus, ele é maior. Ele é sempre maior do que a letra. Então, você pode chegar em mim como quiser, dizendo: ah, mas está na Bíblia, mas se não está em Cristo, não vale. Perdeu-se o centro. Né? Perdeu-se o centro do quebra-cabeça. Não tem como. E essa história que a Bíblia interpreta a Bíblia é falsa. Né? Essa história que a Bíblia interpreta a Bíblia é falsa, porque é Jesus que deve interpretar a Bíblia. É através de Jesus
E somente através de Jesus que a Bíblia e a vida tem que ser interpretada. Não o próprio livro se interpretando, como dá-se a entender a teologia. Você citou Nicodemos, isso é interessante que a gente estava falando agora há pouco sobre o título, né? O título de pastor, o título institucional, e assim, cá entre nós, o título é muito fácil de conseguir. É muito fácil você se tornar pastor numa igreja. Basta você cumprir as regrinhas, você esconder seus pecados, você cometer pecados que não sejam públicos, ou quando cometer pecados públicos, você dá um jeito de esconder e sumir com aquele pecado. Então você tem uma vida aparentemente boa, um caixão bem bonito, né? Um sepulcro caiado. E aí você fica frequentando uma igreja com a vida aparentemente, na aparência, na superfície, tá tudo certinho, tudo bonitinho. A pessoa que não fala palavrão, não bebe, não fuma, é heterossexual, anda tudo certinho, puxa o saco do pastor. Em breve, você vai falar, eu quero servir, eu quero ajudar, você vai ser líder de alguma coisa, depois você vai começar a pregar, e em breve você recebe o título de pastor. É muito fácil receber o título de pastor numa instituição religiosa. Difícil é nascer de novo. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você é mestre da lei, você entende dessas coisas, então faz o seguinte, nasce de novo. Se você nascer de novo, você não vai ver o reino. Não, peraí, eu tenho título, eu tenho cargo, como assim nascer de novo? Jesus está falando, eu estou te falando para fazer uma coisa que você não consegue fazer. Porque ser pastor, ter um título religioso, você consegue fazer. É fácil executar isso. É fácil você manipular o sistema religioso de um jeito que você receba honras e glórias, que você receba o trono, que você receba autoridade dentro de uma comunidade institucional. É fácil. Difícil é nascer do céu. É nascer do Espírito. Eu lembro muito, eu estive em Brumadinho, quando teve aquela tragédia, e tem uma cena para mim que nunca mais vai sair da minha memória. E nosso trabalho como voluntários lá era o seguinte, a cidade é muito católica, a cidade de Brumadinho é uma cidade muito católica. A primeira coisa que escandalizou a gente quando a gente chegou lá é que a gente foi trabalhar junto com uma igreja que dizia o seguinte, que aquela cidade estava entre as cidades que tinha menos pessoas alcançadas por Jesus naquela região. Aí a gente ficou, caramba, como assim tem menos pessoas alcançadas por Jesus se essa cidade é toda católica? Estou dizendo que a cidade não é da sua denominação. E porque não era daquela denominação, ele estava dizendo não é alcançada por Jesus. Quer dizer, como se aquela denominação fosse a única que falasse sobre Jesus. Mas o catolicismo estava lá. Então a gente chegou como voluntário, a gente foi servir nos velórios e no cemitério. A gente estava ajudando nos sepultamentos dos corpos já em Brumadinho. E cara, numa cidade de maioria católica, é natural que a maioria dos que faleceram na tragédia, a maioria dos corpos a serem velados eram católicos. Então quem tem que celebrar a cerimônia fúnebre eram os padres. A gente estava ali como pastor, mas a gente estava como voluntário. Ele falou, você como pastor, você não quer dar uma palavra? Eu falo, não, cara, não, a família é católica, o falecido é católico, é o padre que vai dar a palavra. E você como pastor está ali para fazer o quê? Eu estava servindo água gelada. Os velórios eram feitos debaixo de um sol escaldante, cara. Era um sol, todo mundo ali morrendo, todo mundo abrindo sombrinha, guarda-chuva, para poder se esconder do sol. A gente se juntou e começou a servir água gelada. A gente servia água gelada para o cemitério todo. Todo mundo que estava ali participando do velório, a gente servia. Depois a gente começou a perceber que as pessoas estavam com um monte de garrafinha de água vazia na mão e a gente entendeu que o nosso trabalho era recolher o lixo. Enquanto o padre ia fazer a cerimônia dele lá e tudo mais. Mas eu vi uma cena que me marcou muito, por isso que eu estou falando que é muito fácil ser pastor. É muito fácil ter o título. Chegou um cara num sedã, um Honda Civic, não era um Honda Civic, um Corolla. O cara encostou, desceu, tudo cheio de pompa, cheio de marca, pastor fulano de tal, eu sou pastor fulano de tal, e tal, um monte de gente cercando o cara. E aí o cara foi, encostou num padre ali, começou a trocar ideia com o padre. Ele falou, ô padre, vamos fazer uma selfie? Aí no meio do velório ele virou, fez uma selfie, ele e o padre, para dizer, olha, a nossa denominação faz parceria junto com a Igreja Católica e a gente trabalha junto para servir as pessoas. Fez uma selfie com o padre, provavelmente ele postou no Instagram dele, entrou no Corolla dele e foi embora. E aí eu pensei assim, caramba, mano, ser pastor é isso? Porque se eu soubesse que era isso, eu tinha usado meus privilégios antes. Porque o cara chega no Corolla, encosta o carro dele lá, faz uma selfie com o padre, posta no Instagram e vai embora. Vai provavelmente para um lugar que é ar-condicionado. Mas, cara, ser pastor, ter o título, ter a fama dentro da instituição é muito fácil. Porque isso é uma questão de olhos humanos. É muito fácil fazer uma selfie e postar no Instagram. Difícil é carregar um caixão com um corpo que estava 7 dias debaixo da lama de um cara que já pesava 100 quilos antes de morrer.
E o corpo ficou inchado de lama, a gente ia carregar naquele cemitério, difícil é fazer isso. Por isso que Jesus falou, cara, ser líder dentro da instituição religiosa é muito fácil. Ser mestre da lei, como Nicodemos era, fala, cara, isso é muito fácil. Agora, se você quiser conhecer um reino de Deus, tem que nascer de novo. Isso aí, só se o Espírito fizer sobre você. Isso aí é uma ação sobrenatural, isso é o que Cristo pode te dar, não é o que você faz. Não é performance, não é mérito. É graça. É pela fé e pela graça. Sim. Sim. Eu achei maravilhosa essa história que você contou. Porque realmente, cara, não adianta você ter um título e você não ter essa diaconia, esse espírito de servir, de ser servo. Não adianta nada. Não adianta nada você ter uma posição dentro do sinédrio e não saber lavar os pés dos discípulos, de acolher. Não adianta, cara. Porque enquanto Nicodemos vai lá, volta para a sinagoga, vai para o sinédrio, Jesus está lá, estendendo a mão, dizendo levanta e anda, né? E lavando os pés dos discípulos. Então, cara, eu achei maravilhoso esse testemunho aí, essa história que você contou. É bacana, é da hora. Porque realmente é esse o espírito do corpo, cara. É o espírito do corpo que nós falamos aqui. É um ajudando o outro, é um sustentando o outro, é um dando forças pro outro. E é independente de religião, cara. O pessoal tem dessa, não é da minha religião, não é da minha denominação, né, não é do meu templo. Então, aquela pessoa tá ali condenada. Tanto que tem muitas pessoas que quando saem, a primeira coisa que escuta quando sai de uma denominação não, você vai pro inferno, você vai ser condenado e você precisa voltar para cá, porque se você sair, você vai pro inferno, você vai ser condenado, você já tá danado, você precisa dessa membresia. Então, se você sair, você vai pro inferno, você vai ser condenado. Então, você depende ali daquele lugar, daquele templo, daquela instituição. E o cara quer te convencer no medo, através da força do medo. O que as instituições religiosas mais fazem é usar o medo para oprimir, para segurar as pessoas naquele lugar. E o que Jesus ensina é você segurar, mas não no medo, através do amor. A pessoa fica através do amor, não por medo. Então, se o lugar é um lugar que pega medo para você ficar, cara, esse lugar não presta, esse lugar não está seguindo aquilo que Jesus ensinou. Porque o que Jesus ensina é amor. E quando você sai daquele lugar, você não deve ser desprezado. Se aquele é um lugar genuinamente do Evangelho, você não vai ser desprezado quando você sair, porque é um lugar que prega o amor, que vive o amor. Então, assim, cara, se você está num lugar e esse lugar tem amor, não tem motivo para sair. Então você fica pelo amor, você fica porque tem gente legal, tem gente da hora, tem gente boa. E aonde tem gente boa dá vontade de ficar. Mas se for um lugar que só impõe medo, cara, isso não é evangelho. Porque o verdadeiro amor tira, lança fora todo medo. Já estamos aqui com 1h13 de live e vamos caminhar aqui agora para o encerramento, né? Falando muita coisa, eu não quero me estender muito, teve umas lives que foi muito longa também e agora está participando aí de outra reunião também, mas assim, para encerrar... É isso. A internet que tá... Não sei se é a mesma sua, mas... Uhum. Sim, eu não ouvi. Deu uma travada. Beleza. Mas, assim, caminhando agora para o encerramento, basicamente é essa mensagem que nós tentamos passar aqui, que igreja é viver nessa diaconia de servir. Aqui tá falando bastante, tá? Vivendo
seu áudio tá travado, mano. Você me ouve? Alô, você me ouve? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá travando um pouco, mas eu tô ouvindo legal. Mas é o que nós tentamos passar, né? E que é servir, ser igreja é servir, é conviver com pessoas diferentes, é viver em fé, na graça, seja onde for, seja dentro, fora de instituição, sendo dentro do templo, fora do templo, dentro da sinagoga, fora da sinagoga, é você ser você caminhando em direção ao nosso Eu não objetivo, consigo que falar, é ela tá ser me como ouve? Cristo. Espera aí. Mano, o seu Beleza, áudio vamos lá. tá chegando meio até azar, tá dando umas travadas, cara. Bem no finalzinho, tá dando uma travada, cara. Mas assim, É isso. É muito mais. Tá ruim? Tá travando demais? Internet aqui. A internet aqui tá meio ruim. não, agora eu tô ouvindo, pode falar. Acho que valeu, né? A gente Pode conseguiu falar. cobrir bastante coisa, mesmo com a internet travando agora. Sim, A sim, gente conseguiu sim, abordar bastante tema, bastante versículo. Na parte que não travou, tava... sim. Beleza. Ô, cara, eu quero deixar aqui meus agradecimentos, mano. E pô, foi da hora, mano. Foi legal. Foi muito bom. Oh, gostei da sua contribuição, né? Tá dizendo que eu acho que valeu. A gente conseguiu cobrir bastante tema, bastante versículo, bastante Sim, sim, reflexão com aí. certeza. Eu que agradeço, cara. Sim. Obrigado. Prazer, uma honra. A honra é minha, mano. Foi bom. Nós podemos aqui aprender juntos, né? Crescer Obrigado, cara. juntos. Eu quero poder falar do É Evangelho, isso que poder importa. partilhar dessa percepção de. Valeu. Sim, sim. E a live vai ficar salva, vai ficar aí gravada no Instagram. E quem todo mundo quiser conferir, né? Geralmente ainda tem muitas pessoas que vão conferindo depois e só vai rodando, vai continuando. Aqui A a mensagem internet tá tem aí, tá apoio sendo aqui. divulgada, tá sendo espalhada, né, mano? Então, beleza. Então, ó, vá lá, confira lá o conteúdo do Lucas. Entre também na minha página também, vai conferir as lives, vídeo. E vamos que vamos crescendo aí, vamos nos ajudando e crescendo nessa comunidade de fé e ajudando a todos que precisam, né, ser edificados através dessa fé, dessa graça. E foi muito bom. Mais uma vez agradeço, mano. Então, até. É isso aí. Aqui travou demais, eu não consigo ouvir mais. Beleza. Travando aqui, mas tá travando, mas já vamos encerrar e a live fica salva. A live fica salva, você pode conferir do início ao fim. Cada detalhe, cada parte do conteúdo. Até mais. Tchau, tchau. Fique na fé, fique com Deus. E fica aí nessa graça, meu mano Lucas. Vá com Deus.